Abençoadas e abençoados. Hoje eu estou aqui no canal para glorificar o nome do Senhor. Estou aqui num parque e eu lembrei do Salmos 19, versículo 1. Porque o céu está azul. E eu lembrei assim desses salmos, que o céu manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. O céu tá maravilhoso, tá tudo azul. Um dia frio de inverno. É assim que a gente vê o céu, totalmente azul, sem nuvens nenhuma. Tô aqui no parque, trouxe meu filho, o Augusto, meu caçula, para brincar. E eu lembrei, vou contar uma maravilha que o Senhor fez. Vou glorificar o nome do Senhor. Porque o Senhor é bom. Em todo tempo, o Senhor é bom. E eu tô aqui para glorificar o nome do Senhor, para contar uma obra de casamento. Isso mesmo, de casamento. Porque por quanto eu sempre tive o sonho de casar, de ter filhos. E quando eu conheci o meu esposo, quando eu tinha na idade de 26 para 27 anos, o meu esposo ele já tinha 47 anos. Ou seja, 20 anos mais velho do que eu. Então, ele não tinha esse mesmo sonho que o meu. E eu escolhi para ser o meu esposo uma pessoa totalmente improvável, que não estava no mesmo barco que eu, não estava no mesmo sonho que o meu. E não tinha o mesmo projeto de vida que o meu, porquanto ele já tinha vivido aquilo. Só que o Senhor tinha uma obra redentora de salvação na minha vida e na vida dele. E nós dois juntos. Mas naquele momento, eu não era serva de Deus, eu não conhecia o Evangelho de Cristo verdadeiro, eu não era convertida. Eu conhecia a graça. Eu sabia. Mãe, olha aqui. Eu sobrevivi pela batalha dos zumbis. Eu derrotei todos eles, até a vila deles. Ah, parabéns. Parabéns. Meu filho tá conversando aqui comigo. Que, como eu disse, eu tô aqui num parquinho. Minha vila tá inteira. Tá inteira, amor? Ah, que lindo. Então vai lá terminar, tá escorregando. Então, ele não tinha o mesmo plano que o meu. Ele não tinha os mesmos sonhos que o meu. Então, nós fomos se conhecendo e ele já deixou bem claro para mim. Assim, eu nunca fui casado e nunca quero casar. E aquilo ardia no meu coração, casar, entrar numa igreja de vestido de noiva, ter filhos, mas ele não queria isso. E hoje me faz refletir aqueles salmos que diz assim: esperei com paciência do Senhor e ele inclinou os ouvidos para mim. Ele me tirou de um encharque de lama e me preparou algo melhor. É como se fosse assim esses salmos. Depois vocês procuram lá. Não sei onde está escrito. Quem souber, deixa aqui nos comentários. E foi então que eu conheci o meu esposo, eu comecei a namorar ele, eu já estava muito apaixonada por ele, eu não queria mais ninguém, eu só queria meu esposo. E ele, por ser uma pessoa muito mais velha que eu, 20 anos, e então a gente tinha planos diferentes. Ele não queria viver mais aquela vida de casado, ele não era convertido, ele não conhecia o Evangelho de Cristo. E então eu fiquei com ele mesmo assim. E a gente se conhecendo. E eu me apaixonei por ele. Eu engravidei do meu filho, do meu filho Arthur. E quando eu engravidei do meu filho, eu imaginei que nós iríamos morar juntos. Só que não foi assim que aconteceu. Ele disse para mim: você fica na casa da tua mãe e eu fico na minha casa,
Ele morava sozinho com uma casa, né? E isso me magoou muito. Eu fiquei muito ferida, porque eu tinha acabado de ganhar minha criança. E eu fiquei muito triste, porque ele não queria me assumir. E aquilo me trouxe uma tristeza e uma revolta. Por que que ele fez isso comigo? E foi então que eu decidi, eu vou resumir, porque é uma história muito engraçada e uma história de milagre. Eu decidi que eu não seria mãe solteira. No meu pensamento eu já imaginei. Eu não vou criar o meu filho sozinho, eu não vou viver assim com ele. Se ele não quer casar comigo, como namorada, ele não vai ficar, não vai ter eu como namorada dele. Foi então que eu peguei um dia, ele falou pra mim assim: eu vou viajar pra casa de meus pais. E os pais dele moravam em outro estado. E eu tava com o Arthur, com meu filhinho, ele tinha dias que tinha nascido. E ele marcou essa viagem, eu fiquei indignada. Como pode? Eu acabei de ter neném e ele vai viajar para um outro estado e vai deixar eu aqui. E fiquei assim. Mas aí eu pensei, tudo bem. Ele foi e viajou. Só que eu tive um plano na minha mente. Eu tirei a cópia da chave da casa que ele morava, com a fé e a coragem. E falei, pois então, vou me mudar para lá, sem ele saber. Quando ele viajou, eu fui no chaveiro, tirei a cópia da chave da casa dele. E ele viajando para a casa dos pais, que ele viaja uma vez por ano. Eu tirei essa cópia de chave da casa dele. E enquanto ele viajava, eu me mudava para lá. Cheia de coragem. E de fé também. Mas naquela época eu era só cheia de coragem, porque eu não tinha tanta fé, igual eu tenho hoje. E tirei a chave e me mudei para lá. Contratei um carreto. Já entrei. A casa dele não tinha nada. Não tinha nada. Era um colchão no chão. Era um micro-ondas e mais nada. Era uma casa sem nada. Eu já cheguei lá. Eu entrei na casa dele, tirei a cópia. Eu comecei a arrumar tudo. Peguei uma cama, coloquei cortina, encerei o chão, que era um chão vermelho. E limpei tudo, deixei linda a casa. E fiquei morando lá 21 dias, sozinha, eu e o meu filho, esperando ele voltar. Ele não sabia, porque ele ficou 21 dias viajando e eu fiquei morando lá, que eu já me mudei para lá. Eu tive essa coragem de fazer isso, porque era o checkmate. Porque eu falei, se ele me mandar embora daqui com o meu filho, porque ele não queria nem morar junto, nem amigar, eu vou embora, eu não olho mais para trás. Nunca mais ele vai me ver. Eu vou criar o meu filho sozinha. Eu não vou viver com ele assim, nessa situação, como namorada. Foi então que eu fiz isso. Aí, eu peguei e... o Arthur. Aí eu peguei e fiquei vivendo lá, naquela casa, sozinha, com o Arthur, meu filho primogênito. E ele voltou. Quando ele estava chegando de viagem, ele pegou e falou, já tô vindo. Aí eu preparei um bolo, preparei pudim, a comida que ele mais gosta. Deixei tudo arrumado, a casa, esperando ele, que eu já tinha feito. Deixado a casa linda. Então, e eu tinha deixado a casa linda, arrumada. Foi quando ele chegou de viagem. E aí o que aconteceu? Ele viu que tinha alguém lá, ele levou um susto, ele achou que tinha entrado algum bandido, alguém lá na casa dele e invadiu, porque eu não avisei, foi surpresa. Aí quando ele entrou dentro de casa e viu que eu tava lá com o bebê, com o Arthur, amamentando, já tinha colocado o berço do lado da nossa cama, porque era uma casa pequena. E foi então que ele falou pra mim assim, eu não disse pra você que eu não quero morar junto, que eu não quero viver com ninguém junto mais.
Porque ele teve uma decepção, né? E ele não queria mais ficar com ninguém. E aí eu peguei e falei pra ele assim, então tá bom, se você não quer, então eu vou embora. Eu já tenho o telefone do rapaz da mudança, eu já falei com ele, já tá tudo certo. Porque do mesmo jeito que ele trouxe a minha mudança bem rápido, ele vai levar também. Então você decide, você vai decidir a nossa vida, o meu futuro, meu, seu e do Arthur, a nossa família. E quando eu for embora, eu não vou olhar mais para trás. Eu não olho mais para trás. Eu não vou viver com você como namorada. Não vou. Ou você quer algo para constituir uma família junto comigo, ou não. Porque ele não queria nem amigar comigo, nem ficar junto para criar o nosso filho. Desse jeito eu não vou viver. E aí ele ficou pensativo, colocou a mão na cabeça. Eu falei, pode pensar aí. Porque quando eu for embora daqui, eu não volto mais para trás. Você não vai me ver mais. Você vai ver o seu filho, o Arthur. Mas eu não. Eu não. E aí só que eu falei isso com o coração na mão, com medo dele falar não, que não queria mais. Mas eu também não queria viver aquela vida. Não queria. Eu falei com muito medo. Mas eu tive coragem. E aí foi então que ele falou, tá bom, eu aceito você aqui, mas eu não quero, ele disse assim pra mim, eu não quero confusão. No primeiro mês, a casa quase caiu. Primeiro mês, uma briga, uma contenda, uma discussão, e aí foi difícil, o primeiro ano de casado. Ele disse que não queria confusão, mas eu era briguenta. Como eu falei no outro vídeo, eu era rixosa. E era difícil. E ele também era difícil, nós dois. E nós começamos a ver que a situação estava ficando difícil, né? Nossa. E eu comecei a servir a Deus. Eu comecei a ter relacionamento com Deus, a ir para a igreja, a ouvir a palavra. Comecei a ouvir muitos testemunhos no YouTube. E o Senhor começou a plantar algumas sementinhas no meu coração. E aí foi então que o Senhor começou a me moldar. E eu comecei a ver o trabalhar de Deus na minha vida espiritual, né? Porque eu não tinha costume de orar, não tinha nem forças de orar, de buscar Deus, né? Eu ia para a igreja, cantava hinos, louvores, né? Que eu ia em outras denominações. E ainda não fui convertida. E um dia, né, quando meu filho, o Arthur, completou a idade de 3 anos de idade, eu tive a verdadeira conversão. Foi igual Paulo, né? As escamas saíram dos meus olhos. Um dia eu tive um sonho. E o Senhor falou assim para mim, num sonho. Eu vi a congregação, uma igreja. Ele falou assim para mim, lá é o seu lugar. Vai lá nessa igreja que eu vou falar com a tua alma. E eu cheguei lá, sentei naquele banco. E eu já tinha ido na igreja, né? Quando eu era pequena, eu ia muito, eu congregava muito, eu ia muito para a igreja, né? E aí o Senhor mandou, toda vez que eu falo dessa parte eu me emociono, porque é algo muito lindo que o Senhor fez na minha vida. Ele falou claramente com a minha alma. O Senhor falou assim, desse jeito, na palavra, na profecia. Ainda há profeta nessa terra. Ele falou assim, tem alguém aqui que se afastou de mim. E hoje eu vou deixar de falar com as 99 almas para falar com uma ovelhinha que está aqui, que o Pai resgatou, lavou com o sangue do Cordeiro. Aí o Senhor começou a falar da palavra do filho pródigo, que ele saiu da casa do pai, foi aproveitar o mundo, e falou muito com a minha alma. E eu saí de lá da igreja chorando. E aí eu falei, Senhor, como que eu vou te servir nessa igreja, né? Tem tantas
costumes, doutrinas, né? E meu esposo ele não quer, ele ia comigo nas outras igrejas, né? Ele até ia comigo. Só que quando eu fui lá nessa igreja, ele nunca pensou que ele iria nessa igreja comigo. Porque ele achava muito chique, né? O povo ia muito com instrumentos de ternos, né? Muitos arrumados. E ele não queria ir nessa igreja, ele nunca quis. Aí foi então que o Senhor começou a me moldar. O Senhor falou, cale-se, deixa eu trabalhar. Eu cheguei em casa e falei assim para ele, olha, agora a partir desse momento eu vou servir a Deus, né, nessa denominação. E é lá que eu vou servir. E eu comecei a ter mais intimidade com Deus, comecei a orar, a ler a Bíblia, conhecer a Cristo. E o Senhor começou a agir poderosamente no meu coração. Eu comecei a ser mais mansa, humilde. Comecei a ouvir mais, a aguentar mais. E o Senhor começou a trabalhar dentro do meu caráter, do meu ser, da minha soberba, do meu orgulho. E o meu esposo começou a ver essa minha mudança. Porque a esposa, quando ela vai ganhar ela vai... E ele começou a ver a conversão, a conversão, né? O Espírito Santo começou a entrar em mim, né? E através de mim, das minhas atitudes, ele começou a enxergar mais Cristo. Porque quando nós somos convertidos, nós ficamos mais parecidos com Cristo. Eu tive mais paciência, mais mansidão, eu consegui orar. E eu voltei da igreja e falei para ele assim, a partir desse momento, eu vou servir a Deus nessa denominação, né, que é a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Foi lá que eu tinha caminhado quando eu era pequena. E no dia do aniversário dele eu comprei uma Bíblia, comprei um inário, né, que é da igreja, e entreguei para ele, dei para ele, né, esse inário, essa Bíblia. E ele deixou lá, falou, eu não vou nessa igreja. Eu já tinha falado, né, no dia que eu cheguei da igreja impactada e falei, ele falou, não, pode ir sozinha aí que eu não vou. E eu comecei a caminhar todos os dias, eu ia para a igreja, todos os dias de culto, eu levava o Arthur comigo, meu filho, ele tinha 3 anos, e ele me deixava na porta da igreja e ia embora. Todos os dias, mas ele me levava, ele me deixava na porta e ia embora. E a gente começou a ter uma vida mais de paz, e eu comecei a ir para a igreja, comecei a falar mais de Cristo. Como eu estava vivendo o primeiro amor, eu só falava Deus, só queria Deus, igual Davi, na tua lei eu medito de dia e de noite. Aí tá batendo um sol aqui. E eu tava igual Davi, eu só falava de Cristo, porque quando você é novo convertido, você só fala de Cristo. E você só quer Cristo, você quer Deus, você vê Deus em tudo. Você só quer Deus. E eu falava muito do Evangelho, falava muito de Cristo. E para ele em casa, né? E aí o Senhor começou a entrar dentro do coração dele. Porque nós somos assim. Ainda que você está lançando a semente naquele jardim, você não está vendo nenhum fruto, não está vendo nada nascer. A semente foi lançada. Aí vai vir a rega, vai vir o adubo. Então, o Senhor vai transformando os corações. E aí foi então que um dia eu cheguei em casa, né, estava procurando uma casa para comprar. E aí eu fui buscar a palavra, né, porque o Senhor nos orientou, né, que nós devemos fazer, né, buscar a palavra, né, para tudo que nós vamos fazer na nossa vida. E eu fui buscar a palavra e o Senhor disse que ia dar a chave da minha casa. E eu cheguei em casa e falei assim para ele, fique em paz, que a gente estava procurando casa para comprar. E o Senhor preparou. Eu falei assim, ainda essa semana o Senhor vai dar a chave da nossa casa. E na mesma semana que eu falei para ele que o Senhor ia dar a chave da nossa casa, aquela semana a Caixa ligou, que nós estávamos financiando um imóvel, e ela ligou falando que não sabe o que aconteceu, porque essa documentação demora mais de 45 dias para sair. E ali eu sabia que o Senhor estava fazendo uma obra
linda na vida do meu esposo. Uma obra linda, porque ele já começou a ver que as profecias se cumpriam. Tudo que eu falava na palavra, o Senhor cumpria. O Senhor sempre cumpriu todas as revelações que saiu do santo culto. Todas. E eu continuei na presença de Deus, orando nas madrugadas, buscando o Senhor, com aquele fervor, com aquela graça, aquele amor. E eu me mudei. E quando eu me mudei, aí tem um helicóptero, passou aqui. Quando eu me mudei para minha casa nova que o Senhor preparou, porque aquela palavra do Senhor diz assim: o que o olho não viu, o que o olho não viu e que o ouvido não ouviu, foi que eu preparei para você, minha serva. E ele preparou uma casa linda, maravilhosa. Nunca ninguém tinha morado naquela casa. Era uma casa nova, eu estava procurando uma casa velha. E o Senhor colocou na palavra, falou: eu estou te levando para longe daqui. Você não vai morar aqui, você vai morar em outro lugar. E lá você vai ficar muito mais próxima de mim do que você é agora. É lá que eu vou colocar. E aí o Senhor colocou no coração do meu esposo de procurar uma casa em outra cidade. Nós íamos mudar de cidade. E foi então que eu mudei de cidade. A palavra de Deus cumpriu. Eu comprei aquela casa. Quando eu cheguei naquela casa, no primeiro dia, meu esposo colocou um terno, colocou a Bíblia debaixo do braço e desceu a escada da casa. Enquanto eu estava esperando ele falou: peraí que eu vou tomar banho e já vou te levar para a igreja, como ele sempre fez, né? Mas eu achei que ele só ia tomar um banho. Ele desceu de terno, desceu de Bíblia debaixo do braço e falou: hoje eu vou congregar com você. Eu fiquei emocionada, eu fiquei tão feliz. Eu falei: santo Deus, tem misericórdia, obrigado, meu pai. Aí foi eu e minha família para a igreja. Ele foi. E daquele dia que ele foi, nunca mais ele saiu. Nunca mais ele parou de congregar. Todos os cultos ele ia comigo. Todos. E num belo dia, meu esposo sempre foi um homem bom, de caráter, sabe? Quando eu era casada com ele pagava plano de saúde para a ex-mulher dele, que ele morava junto, mesmo casado comigo. E para mim, ele pagava por fora. Só que quando a empresa mudou as papeladas lá, e aí pediu para atualizar o cadastro, e ele teve que atualizar e colocar eu no plano. Aí quando chegou aqui na minha casa, né, ele teve que mudar meu plano de saúde e colocar eu no plano de saúde. E foi então que o Senhor começou a fazer essa grande obra na nossa vida, né? Que ele teve que fazer um contrato no cartório de união estável. Ele não quis casar comigo. Isso me machucou. Não é melhor nós casar do que fazer união estável? E eu estava muito triste, porque eu orava muito para o nosso casamento. Meu desejo era casar com ele, não ficar amigada. Eu gostaria de casar com ele, ele não queria casar comigo. Ele já falou: eu não vou casar, eu já avisei você. E eu continuei batendo na porta da misericórdia, falando: Senhor, quebra o coração do meu esposo. Senhor, eu quero casar. Senhor, eu não quero viver essa vida de adultério, de fornicação, Senhor. Eu quero ter comunhão contigo, Senhor. Eu quero poder prestar a sua mesa, tomar a santa ceia sem nenhuma acusação, Senhor. Faça uma obra. Eu batia na misericórdia, eu não brigava mais com ele, porque antigamente eu brigava, porque eu queria casar. Mas eu não brigava mais, eu ia lá na porta do pai e pedia. E um belo dia esse homem me pediu em casamento. Ele perguntou para mim assim, do nada: você quer casar comigo? Eu falei assim: é tudo que eu sempre quis, casar com você. Arruma duas testemunhas que eu vou casar com você essa semana. Eu não perdi tempo para arrumar festa, casamento. Eu fui logo, peguei 2 testemunhas aleatória e fui direto no cartório. Peguei, fiz um buquê de flores na floricultura, comprei um vestido de última hora de renda e fui lá casar com meu esposo. E hoje o nome de Deus está sendo glorificado, exaltado. Ele casou comigo. O impossível se tornou possível, porque nada é impossível para Deus.
tudo é possível para aquele que crê. E se você está vivendo alguma situação parecida, que parece que é impossível, hoje você sai daqui cheia de fé, sabendo que Deus, Ele é especialista nas causas impossíveis. Hoje eu sou casada com meu esposo, vivemos uma vida abençoada por Deus, porque o que Deus prometeu, Ele cumpriu. O que Deus prometeu, Ele cumpriu. Hoje o meu esposo, ele faz parte do ministério da nossa igreja. Hoje o meu filho, ele é batizado nas águas do Santo Batismo. Ele é músico. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu agradeço a Deus por tudo, por essa oportunidade de testemunhar e falar do Evangelho de Cristo. E é esse testemunho. Eu louvo o Senhor por isso. Se você gostou desse vídeo, desse testemunho, compartilha com alguém que está passando por um processo desse. Comenta aqui nos comentários, deixa um curtir, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Deus abençoe.